Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pós-jogo do Flamengo e Cuiabá. Vamos ver o que a mídia esportiva falou sobre esse empate do Flamengo no Maracanã. Então, uma abordagem competente do Cuiabá. Cuiabá é um time que cresce muito jogando fora de casa e mais uma vez foi assim no Maracanã, com personalidade, com força física, e essa força física foi aos poucos desgastando o Flamengo. O Flamengo perde o Bruno Henrique, o Lohan entra, já desconfigura um pouco, o Tite tirando um volante para colocar mais um atacante. Começa na teoria com 3 volantes, né? Sim. Com o Alan, o Pulgar e o Gerson. O Gerson com um pouco mais de liberdade. Mais espaço para trabalhar. O Gerson recua, mas ainda assim o Flamengo tem dificuldade no meio. Primeiro tempo abaixo do Flamengo, tanto é que poderia ter saído perdendo por uma diferença maior de gols. O Isidro Pita perde um gol no final do primeiro tempo também ali, Pita perdeu um gol, o Derek Lacerda serviu e uma boa bola também roubando mais uma vez na saída de bola do Flamengo. Mas foi um jogo abaixo sim do Flamengo, mas com um adversário competente pela proposta. O Cuiabá foi para arrancar, para tirar ponto do Flamengo e conseguiu. Um empate que é comemorado como uma vitória depois de perder para o Botafogo. Já o Flamengo, o saldo ainda é positivo. Durante a Copa América, o Flamengo jogou 8 vezes, 5 vitórias, 2 empates e uma derrota só. Mas hoje... Juventude, né? Mas hoje ficou evidente a falta que as opções de elenco do Flamengo fazem. Ainda perde o Bruno Henrique no meio do jogo. Exato, e aí o Alan precisa ser substituído por uma questão tática, talvez até física, porque o Pulgar estava até mais abaixo do que E os dois meninos que entraram foram substituídos. O Lohan e o Verton ainda jovens, o Lohan ainda aprendendo muito a bola, mais uma vez pecando, né, na hora de distribuir o passe, de tomar uma decisão. O Verton, a mesma coisa pelo lado esquerdo, até justificável também a opção do Tite em tirar, porque não estava funcionando. Mas foi um jogo... o resultado é frustrante, mas se a gente analisar um contexto maior, ainda é um Flamengo que está resistindo a essa sequência e hoje foi um jogo que cobrou esse preço. Tantos desfalques, o Flamengo também numa rotina desgastante e hoje, fisicamente, o Cuiabá se impôs e dificultou muito. Foi tirando o ânimo do Flamengo, um ímpeto aos poucos e no final restou fazer a pressão, mesmo com o empate, um belíssimo gol de cabeça do Pedro, o Flamengo... faltou força de elenco para ter melhores opções para pressionar mais o Cuiabá e arrancar essa virada no Maracanã. Lembrando os jogos recentes do Cuiabá fora de casa, empatou com o Corinthians na Neoquímica Arena, um jogo que poderia até ter vencido, ganhou do São Paulo no Morumbi, no estádio do Morumbi, né? Perdeu para o Cruzeiro num jogo em que até atuou melhor, boa parte da partida. No Mineirão, né? E dessa forma, jogo físico, de imposição no meio-campo. O Petit subiu demais de produção, o time do Cuiabá, mas ainda assim, é decepcionante para o Flamengo por estar jogando em casa e vindo numa sequência que se esperava um Flamengo um pouco mais insinuante. O jogo fluido do Flamengo hoje não andou. A gente percebe, até o Gerson mesmo estava tocando na bola, mas geralmente para o lado, sem conseguir achar um passe em profundidade, quebrando linhas. Faltou muito do Flamengo hoje. Vamos ao Maracanã. Pedro Henrique Torre está lá e vai trazer mais informações, um pouco do clima também, do que aconteceu nesta noite com o empate de 1-1 entre Flamengo e Cuiabá. Tudo bem, Pedro? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Abel? Muito boa noite para você. Um abraço aí também para o Pascoal, para o Breiler, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Flamengo, dá para dizer, dá para chamar assim de tropeço, né? Diante do Cuiabá, que é o 15º colocado, ainda tem que atualizar até a tabela, mas tinha ali 13 pontos na tabela, foi a 14. O Flamengo vai a 31, sonhava com a vitória para ficar ainda... continuar folgado na liderança ali, vai a 31, o Botafogo, o Palmeiras e o Bahia, mesmo que vençam amanhã, ainda não alcançam o Flamengo, mas podem diminuir essa margem, quer dizer, Palmeiras e Bahia se enfrentam, né? Então, de qualquer maneira, não vão ficar mais distantes, mas o Botafogo, por exemplo, chegariam a 30 se vencerem, aí ficariam 1 ponto de distância, o Flamengo mantém a liderança, pode ver essa distância encurtar, mas, de fato, foi um jogo tenso aqui no Maracanã, porque com esse gol sofrido logo aos 5, 6 minutos do primeiro tempo do Derek Lacerda,
o ambiente ficou um pouquinho mais tenso. A torcida ficou um pouco mais nervosa, que a torcida protestou, algo nesse sentido? Não é, mas ficam aqueles resmungos no total, a torcida fica um pouco impaciente e o nervosismo passou um pouco até para o lado do time. O time ficou muito ansioso no primeiro tempo. Na segunda etapa, aí sim a torcida veio com tudo para apoiar. O Flamengo apoiou o tempo todo no segundo tempo. O Flamengo pressionou, conseguiu o gol de empate do Pedro, mas fica muito latente, ficou muito claro, assim, talvez na transmissão não dê para observar, como os jogadores do Flamengo hoje, alguns especialmente, sofreram fisicamente. O Gerson no final não conseguia caminhar. O Davi Luiz, assim que acabou o jogo, teve o apito final, ele desabou no campo. Então, jogadores bem cansados, Luiz Araújo, enfim, jogadores muito desgastados fisicamente. Era até um dos motivos de preocupação do Flamengo, porque jogou 21h30 de quarta-feira, o tempo de descanso, o jogo foi recuado 1 hora em relação, por conta da seleção brasileira, então talvez seja até pauta na coletiva do Tite. O que vale é que o Flamengo se mantém na ponta, então está com bom desempenho aí durante essa disputa da Copa América, e aí depende do jogo da seleção que já começou a rolar, porque se a seleção brasileira vencer, aí vai ter os seus uruguaios de volta quinta-feira aqui mesmo no Maracanã, um jogo contra o Fortaleza, e aí mal ou bem um tempinho a mais de descanso, né, Abel? Para os jogadores do Flamengo, podem trabalhar um pouco mais, descansar, ficar um pouco mais tranquilos e aí fisicamente estar um pouco mais inteiro para essa maratona que não é fácil, sem essas peças aí o Flamengo vai sofrendo. Mas enfim, 1-1 de todo, o Flamengo segue líder do Campeonato Brasileiro e o Cuiabá mostrou que é um time bastante valente aqui. O Flamengo reclamou bastante de alguma cera do Cuiabá durante essa partida, mas não conseguiu sair. Esse foi o pós-jogo do Flamengo. O Flamengo estava bem desgastado. Faltou um pouco de sorte também. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.